Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra que consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 26º domingo do tempo comum e mais uma vez a palavra nos exorta, nos trazendo uma atenção sobre a questão dos bens materiais. Semana passada, lembra do administrador desonesto, infiel, né? Aliás, ele foi o esbanjador, na verdade, não é? O que Deus nos dizia? Usa o dinheiro injusto, que o dinheiro injusto entenda, é o dinheiro mesmo, dinheiro concreto, para você conseguir amizade e namorada eterna. Ou seja, usa o recurso não como fim, mas como meio, para que você de fato faça caridade, alcance o reino de Deus e ele não seja o seu senhor, porque a única vez que as escrituras comparam algo a uma divindade é propriamente o dinheiro, gente. Porque o bolso mexe com todos nós. Eu na diocese tenho desenvolvido um trabalho, preciso agora voltar nos vicariatos, sobre a pastoral do dízimo. Gente, a coisa mais difícil de falar é propriamente isso, porque toca numa parte muito sensível da nossa vida. Só que a liturgia de hoje, ela não está falando da consagração que você tem que fazer à igreja, nem as ofertas. Ela fala de justiça social, de responsabilidade social, que daí a gente está pior que tudo, gente. Desculpa dizer, se nós não reconhecermos as nossas misérias, a nossa condição e a humildade que eu tenho que ter diante de Deus, eu não vou ter progresso nenhum na vida espiritual, gente. Antes de mais nada, tudo que você vai ouvir hoje, não fica pensando no povo que está na sua casa, no povo que está te devendo, só nos poderosos, nos muitos ricos. Olha para você hoje. Fala assim para quem anda do seu lado, é para você mesmo, viu? Fala, gente, a pancada é no você mesmo. Nesse português, é em mim também. O padre também, quando escuta a palavra bate na gente, não é? O que eu tenho feito de fato com meus bens, com os meus recursos? Porque quando nós olhamos a primeira leitura de Amós, Amós é um profeta que ele bate muito na questão da justiça social. Semana passada, acho que eu não rezei essa missa, né? Foram as outras que eu celebrei. Amós é um profeta que a profecia dele era um tempo muito próspero do povo. Então, só para trazer para você aqui alguns elementos. Quando se divide o reino com Jeroboão, então vai 10 tribos ao norte e fica 2 tribos ao sul. Ao norte é o que se chama, toda vez que você escuta Israel, é o reino do norte. Judá e Benjamim, o reino do sul. E se você é o livro dos reis, é o tempo todo o povo do norte brigando com o povo do sul. Para você ter uma noção, eu não sou historiador, mas eu tenho de ter um conhecimento vago, né? Claro, pelo amor de Deus, teve muitos conflitos históricos, muitos desdobramentos, mas sabe essa confusão entre o Estado da Palestina, a Palestina e o Estado de Israel?
remonta a essas origens. Esse povo briga desde essa época. É por isso, gente, eu vou ser bem sério. Sabe quando vai haver o perdão de fato? Só se tiver uma intervenção. Porque é uns negócios que eles não conseguem abrir mão. É claro que depois do islamismo, tem um monte de coisa que aconteceu, mas é desde essa época. Agora você imagina, por que eu estou dizendo isso? Você imagina que Deus, Ele chama um profeta do sul para falar no norte. É a mesma coisa mandar um corintiano conversar com os parmeirenses. Pior, inclusive. E Amós, além de ele não ser um profeta como era do norte, que a corte tinha um profeta que era pago, remunerado para ser profeta, vivia da corte. Aí ele chama um homem do sul, bruto, que cultivava sicômoros, tangia o gado. É esse homem que Deus chama para falar no norte. Interessante as coisas de Deus, né? Ele chama o improvável para falar com aqueles que estão ali. E qual que era o contexto da época, a luz que nós meditávamos ontem? Aqueles que viviam um contexto de prosperidade, normalmente o dinheiro cai sempre para o mesmo lado, né? Eles estavam com muita riqueza, tanto que o problema desse povo na época não era a oferta no templo, era a injustiça que faziam com os mais pobres. Iam, sabe, aumentando medida, roubando, sabe? Dando aquele jeitinho que o brasileiro gosta disso, né? Eu já falo muito ali de Gerson, né? Tire vantagem, você também é esse jeito. Ia, sabe, esfolando o povo. Parece um pouco hoje, né? Algumas coisas que não mudam, né? Esfolando sempre os mais necessitados. E a liturgia da semana passada, Deus falava o seguinte, que Ele jamais vai se esquecer do que esse povo fez. E o que acontece hoje? Ele vai falar, vocês que estão vivendo do luxo, que para vocês é feriado todos os dias, a conta de vocês vai chegar. Porque os recursos que vocês receberam, vocês não administraram como devia ser administrado. Vocês não tiveram sensibilidade. Por que o Padre está dizendo que não está falando de dízimo e oferta hoje? Porque nessa época, eles davam muitas ofertas ao templo para quê? Para alívio de consciência. Ô, gente, não se engana, Deus. Você pode vir aqui para o Padre hoje, dar aquele dízimo gordo, assim, ó. Mas se você for um injusto, um corrupto, um infiel, você vai continuar desobedecendo a Deus e você vai ter juízo. Não tem como fugir disso. É importante a consagração dos bens? Sim, ela é importante. Mas se não for acompanhada de uma consagração de vida, ela não tem efeito nenhum. Talvez nós, homens, olhamos para isso e achamos bonito alguém que dá um valor alto. Mas se esse valor alto não for correspondido de uma conduta correspondente, não vale nada. É por isso que eu tenho que olhar para mim hoje, a partir da luz de Amós, e não ficar somente olhando os que não estão fazendo, mas acima de tudo olhar para a minha vida e ver qual que é a minha programação de vida, qual que é a minha capacidade de me sensibilizar com aquilo que tem que ser sensibilizado, qual que é a minha capacidade de auxiliar, de ajudar os que são necessitados. Porque quando olhamos a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, nós estamos falando de gente muito rica. Toda vez que você for ler o Evangelho, olha para quem que é o destinatário. Às vezes Deus fala aos discípulos, aos 12, às vezes aos 3, às vezes a uma multidão maior de discípulos, às vezes aos fariseus. Quem que eram os fariseus na época? Era o povo que tinha dinheiro, certo? Que detinham tanto o poder religioso quanto o poder político da época. Então era um povo com muito recurso. É claro, uns mais, outros menos, mas eram gente rica, era um povo que observava, eles dizimavam. Historicamente falando, os fariseus dizimavam mais de 10%. Se você olhar todos os tributos que pagavam, dava 30% da renda, eles dizimavam o fariseu convicto, que fazia as coisas certinho. Mas era um povo que ficou muito religioso num aspecto e começou a esquecer o sentido das coisas em outro. Então consagravam no templo, rezavam todos os dias. Só para trazer para hoje, quem que era o fariseu na época? Era alguém que vinha à missa todos os dias, fazia o rosário, acordava com o Frei Gilson, vem aqui com o padre, dizimava 10%, vem na missa das primícias, reza, vem no domingo, ajuda em um monte de coisa, faz um monte de coisa, mas ele achava que aquilo que ele fazia comprava a Deus, que o isentava do que ele tem que fazer no concreto. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, gente. Então o povo começa a caminhar, ele começa a rezar e se sente soberbo. Ele acha que ele está acima das outras pessoas, de todos os outros, e essa soberba faz com que nós não prestamos atenção naquilo que a gente precisa fazer. É o mesmo contexto da época, gente. É por isso que nós não podemos nos enganar achando que não é conosco sim essa palavra. Só que olha que interessante isso. Lázaro tem nome. O pobre miserável que comia do que sobrava das migalhas do rico, que os cães lambiam as feridas dele, ele chama Lázaro.
Qual que é o nome do rico? Não tem nome. Ou seja, ele foi alguém que só teve coisa. Teve muito dinheiro, com certeza, né, foi muito bem visto na sociedade, com certeza dava gorjeta para o povo, mas viveu em si mesmado, somente naquilo que ele achava que ele via como um ideal, como consolo. E Lázaro viveu ali. O que é forte nisso é que não é que ele faziam refeições normais, não é? Na palavra diz que eram banquetes esplêndidos. O banquete, por definição, ele é excesso, sim ou não? Não é? O que é um banquete? Você come até você não aguentar mais e vai sobrar. O banquete hoje é um eterno resort, não é? Você vai num resort, eu nunca fui. Se eu for desse tamanho que eu dou, imagina. Se eu for num resort, né? Fala aí, Rafa. Meu irmão, você pode marcar o 7º dia. Pode marcar, chama o bispo já organiza. Chama os padres para fazer uma missa bonita para mim. Fala, esse gordão morreu, mas morreu feliz. Amém? Não é? Era o rico, era resort todo dia, gente. Comendo ali, dali, refeição e comida japonesa e churrasco do dia. Não sei se tinha essas coisas na época, acho que não tinha, não é verdade? E lanche, e lá todo dia. E o que é feio nisso é que tinha banquete e o pobre não tinha um prato de comida, gente. Que forte isso. Ele comia do quê? Das migalhas. O que é migalha? Aquilo que cai da mesa. E quem come? Os cachorros. E os cachorros que eram amigos dele ainda, que eu ainda lambia as filhas para dar um consolo. Até nisso os cachorros é bonitinho, né? Os cachorros estavam lá, fiel, não é? A Lázaro ali. Só que o que acontece na eternidade? Lá, o rico que viveu a consolação aqui, ele vai para a perdição eterna. E outro aspecto curioso. Você percebeu que em nenhum momento fala que a riqueza dele era ilícita. Parou para pensar nisso? Não fala que ele roubou, que ele foi corrupto, que ele lesou alguém. Não vai dizer que ele era rico por isso. Porque a riqueza em si não é um pecado. Agora, como você fica rico é outra questão. Se é um negócio justo é outra circunstância. A grande questão é que a riqueza do rico fez com que ele não enxergasse o pobre. E se ele comia a mesa, ali o que caía da mesa do rico, com certeza eles passavam por cima dele toda hora e ninguém o notava. Com todo respeito, gente, olha, quando a gente vê, lógico que hoje tem, não justificando nada, mas hoje o contexto nosso é muito mais complexo, não é? As pessoas hoje não é só problema de pobreza, é drogadição, tem coisa, hoje é muito mais triste, inclusive, do que a época. No entanto, você percebeu que nós nos acostumamos com isso? Quando a gente vai para a Grande São Paulo, por exemplo, que é um pouco mais enraizado isso, a gente você para ver, você fala assim, gente, como que a gente se acostumou com isso? Percebeu? Sabe que em Fátima, quem já foi, quando você for, Fátima é maravilhoso. Eles colocaram uma imagem nos bancos, são os banquinhos, indo para a Basílica Nova lá, tem um banco, e tem um Jesus mendigo deitado lá. Se você não presta atenção, você não olha. Por quê? É psicológico. Você não olha, ele está ali. Mas talvez você que foi, falou, nossa, padre, eu não vi não. A gente não vê. Isso aconteceu com o rico. Ele viveu tão ensimesmado nos seus bens que ele não enxergava Lázaro. Mas Deus enxergava Lázaro. Isso é curioso, o rico mesmo na eternidade, ele manda que Lázaro faça um favor para ele ainda, né? Manda o Lázaro, vem aqui, aí o Abraão fala, não, Lázaro está aqui com nós aqui, é fechado com a gente aqui, ó. Daqui Lázaro não sai não. E fala que tem um abismo, você não pode passar. Esse abismo, gente, não é Deus que cria não, somos nós que criamos. Esse abismo é criado quanto mais nós vivemos em si mesmado, do nosso jeito, com a nossa maneira, e eu acho que está certo, tem que ser desse jeito, nós vamos criando esse abismo. É por isso que a grande situação que a palavra de Deus nos traz hoje é a respeito do que temos feito com aquilo que tem nos abençoado. Semana passada nós éramos chamados a meditar sobre o conceito de administrador. Eu administro algo que não é meu, que é de Deus, não é meu. E se nós formos aprofundar o sentido de redenção de senhorio, os bens não são nossos, os filhos não são nossos, a vida não é nossa, o corpo é nosso, tudo é de Deus, é uma administração que eu tenho feito. Eu tenho que administrar algo como algo que eu vou prestar conta de fato. E quando Deus nos chama a atenção nesse aspecto, Ele nos traz a seguinte situação: como é que eu tenho olhado o necessitado? Porque a interpelação que Paulo faz a Timóteo, ele vai dizer na segunda leitura: Timóteo, combate o bom combate da fé. Ele vai dizer: a conquista, a salvação, ela já foi conquistada por Cristo, mas eu tenho que viver como alguém que conquista de fato essa salvação, e como diz São Paulo, mantém um mandato íntegro. No entanto, diante de tudo aquilo que nós falamos,
É preciso que haja um gesto concreto de fato em nossas vidas. É aquilo que o Paulo dizia no começo: se nós não tivermos percepção das nossas misérias e limitações, da nossa insuficiência, nós não vamos ter humildade para escutar nada que a palavra nos diz. Quando o Paulo diz da nossa miséria, eu me incluo no meio. Há uma condição em cada um de nós. Nós somos insuficientes para fazer aquilo que Deus nos pediu. E sabe por que eu posso dizer isso? Se você ler todo o Antigo Testamento, 46 livros, todo mundo que estava lá errou, gente. Todos. Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, que era para ser um meiozinho, foi lá, fez Urias morrer para ficar com a esposa dele, adulterou e depois, enfim, todo mundo errou. Teve que ter uma cruz. O próprio Deus descer entre nós para dizer: vocês sozinhos não conseguem. É por isso que a graça de Deus tem que atuar. É Ele que realiza a obra, e ela só é possível realizar naquele que reconhece que precisa ser transformado. E por que é importante dizer isso? Que por nós mesmos, nós não vamos ser generosos, nós não vamos ser caridosos, nós não vamos ser sensíveis à dor do outro. Há pessoas que têm uma sensibilidade maior, é claro que tem. Eu sei que você conhece gente que não é católica, que não é nem cristã, e que talvez faça muito mais caridade que nós sabemos, isso são virtudes humanas. A igreja entende que existem sim pessoas que têm virtudes humanas e que fazem o bem. A questão não é essa. A questão é que em todos nós, se eu não me proponho, se eu não entendo, eu não vou me sensibilizar com o outro. Não vai, gente. Você vai arrumar desculpa para tudo para fazer. Inclusive nós temos bons motivos muitas vezes para não fazer, diante das más condutas que a gente vê aí fora. É por isso que muitas vezes até aquilo que é bom se torna ruim, porque o ser humano atrapalha tudo, gente. Olha como que a igreja é sábia. Mesmo quando a igreja fala dos bens, e mesmo quando há uma punição canônica, seja um sacerdote, seja uma pessoa leiga, a punição nunca tem o intuito de machucar o punido, mas de corrigir. Porque o bem supremo da igreja é a salvação das almas. Só que ela entende que, de fato, se o ser humano não se decide e não se organiza, você não vai fazer. Não vai, gente. Não vai. Em todos os sentidos da vida. É por isso que hoje eu tenho que olhar para a minha vida e perguntar de fato: qual que é o lugar que Deus ocupa nos meus recursos materiais? Qual que é o espaço que Ele tem? E quando eu falo espaço que Ele tem hoje, repito, hoje eu não estou falando do dízimo das ofertas, por mais que isso seja de Deus. Eu estou falando da nossa responsabilidade social. Porque o recurso que você tem, Ele te responsabiliza, certo? Proporcionalmente. Todos nós. Eu que sou padre, você que é leigo, casado, solteiro, todo mundo pode fazer alguma coisa. Se nós conseguíssemos ter essa clareza, a vida mudava muito, gente. Posso dizer uma coisa? Para de ficar olhando para fora só, sabe? Mas olhar para dentro, o que é que você pode fazer? O que é que pode ser transformado? E quando dizia que se nós não nos programarmos, nós não vamos fazer, o ser humano é treinado para esquecer, gente, as questões importantes da vida. É por isso que a igreja nos manda mandamentos, ela tem ponto, porque para você se lembrar, certo? Você tem que lembrar, você tem que fazer, senão você não vai fazer. Você não vai se organizar, você não vai consagrar esse tempo, você não vai consagrar o que tem que ser consagrado. É por isso que é preciso uma decisão, gente, em todos os aspectos da vida, inclusive nesse. Porque muitas vezes nós achamos um absurdo algumas questões, mas eu sempre uso esse exemplo. Às vezes a refeição que nós comemos um domingo em família, ela alimenta mais de uma família durante o mês, com o recurso que tem lá. É por isso que nós temos que começar a pensar isso, gente. Sabe que os padres da igreja, os primeiros padres da igreja, eles diziam o seguinte, que o que sobra de comida no meu prato é o sangue dos pobres. E mais ainda, São João Crisóstomo dizia que enquanto não haver justiça mesmo de fato, as pessoas vivendo uma vida digna, a Eucaristia não aconteceu ainda, totalmente. Porque Cristo ele não é para alguns, ele é para todos, gente. Isso não é discurso social, não é discurso ideológico, isso aqui é a palavra de Deus. Que tem que nos responsabilizar, que tem que nos levar em consideração, de maneira concreta, o que é que nós temos feito. O que é que nós temos de fato realizado? A nossa avareza, a nossa ganância, a nossa dificuldade em fazer as coisas por dos bens, faz com que a gente fique desse jeito. Eu posso dizer uma coisa por experiência? O dinheiro que você emprega a Deus, você
seja dízimo, oferta que você consagra, seja a esmola. E a esmola não é o resto. A gente tem uma visão errada de esmola, sabia? A esmola bíblica não é o que sobra que eu dou para o pobre. A esmola Deus te dá suporte, dá assistência. Esse é o sentido de esmola. Aquilo que você emprega nele é aquilo que você não perde. Entenda uma coisa: se você vive os seus bens e os seus recursos da maneira correta, dando a Deus aquilo que é dele, cuidando dos pobres necessitados, que vai dizer, não é? Os santos, que são a riqueza da igreja, é um recurso que você não perde. Agora, a pessoa que não faz isso, você pode perceber, se não perde aqui, perde ali, a vida nunca vai certinho. Eu vejo, gente, sabe um medo que eu não tenho? Eu não tenho medo de ser lesado materialmente, sabia? Mas eu não tenho, porque eu consagro aquilo que é de Deus certinho. Caridade, a gente procura ajudar quem se necessita de maneira organizada. E mesmo quando eu sou lesado, eu percebo que Deus, ele faz a restituição. E quem lesa um recurso sagrado, ele é lesado. Ninguém passa impune. Não tenha dúvida. Não é para botar medo de ser, não é isso. Mas é o seguinte: aquilo que tem selo, aquilo que tem destino, Deus honra. Porque nesse mundo nós estamos vendo hoje, se prega muito o evangelho da satisfação material, não é verdade? Eu acredito em promessas de prosperidade que está na Bíblia, e não uma teologia da prosperidade. Mas a gente é muito seletivo, sabia? A gente gosta muito de ver aqueles versículos que fala lá, Provérbios 9, 10. Consagra a Deus as primícias dos seus bens, e os teus lagares transbordarão. Está lá também. Mas se você for um pouquinho adiante, 19 e 17, vai dizer que quem dá ao pobre empresta a Deus, que pagará com juros. Não é o mesmo texto? O mesmo Deus que cumpre algo, ele vai cumprir outra coisa também, sim ou não? Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Senhor? A grande questão é que eu sou seletivo naquilo que eu quero escolher. Aí a gente vem para a igreja, não, mas eu gosto dessa parte de oração, mas quando fala para eu me envolver nisso, eu já não é não. Eu gosto disso, mas eu não gosto que nós vamos vivendo uma seletividade em função das nossas limitações. E deixa eu dizer, todos nós temos essa dificuldade, uns mais, outros menos. Como é que você cura isso? Mudando, gente. Olha para o que você recebe. Sabe que aquilo que você recebe, você não pode ajudar alguém? Você não pode fazer algo? Ô, gente, mesmo numa coisa simples, eu não tenho muito hábito de presente assim, nunca foi meu jeito. Cada um tem uma criação, não é verdade? Mas também tem que ver importância quando você, um presentinho, seja que você lembra de alguém, não é verdade? É coisa simples, gente, não é? Você lembrar de alguém, você se compadecer de alguém, de repente alguma coisa, de alguma instituição que você fique sabendo, ou um brinquedo que você arruma para uma criança, ou uma cesta básica que você ajuda, qualquer coisa que seja. Isso vai mudando nossa vida, vai nos tornando pessoas mais próximas, com o coração mais caloroso. Mas repito, você não vai fazer nada se você não mudar, se você não tomar a decisão hoje. Por isso, já encerrando, toma uma decisão hoje. Para o momento do seu domingo hoje, se pergunte, dentre tantas coisas, sobre a questão dos bens. O que você pode fazer? O que você pode consagrar? Mas pensa com generosidade, proporcionalmente aquilo ali tem que ser feito. Fora essa parte, como que estão as nossas práticas espirituais? Como que está a nossa missa diária? Para aqueles que podem. O que não pode, pelo menos o máximo que você conseguir. Como que está a minha vida sacramental, gente? Como que está minhas confissões? Como que está minha procura por Deus? Como que está? Porque se nós não tivermos de fato essa organização entre vida espiritual e aquilo que é material que eu tenho que consagrar, a vida não engrena. E tem gente que não vai para frente porque se Deus der aquilo que você quer, Ele vai te perder, porque nós somos tudo gananciosos, gente. Nós temos que tomar cuidado hoje. Por isso, no seu coração hoje se pergunte sobre isso, sobre aquilo que você pode fazer. Entenda, no fim, entre você e Deus, é aquilo que Santa Teresa de Calcutá nos dizia. Ela fala assim, no fim, tudo que eu faço é entre mim e Ele. Se olhando, gostando ou não, a pessoa fazendo bem, é entre você e Deus. É entre você e o Senhor. É entre nós e Ele. É somente entre nós e Ele. Essa é a grande questão. Por isso, no seu coração, faça para Deus o propósito de colocar Deus no seu devido lugar. Não seja um católico só de Quaresma de São Miguel, que depois eu volto a ver tudo errado de novo. De Quaresma, você vai ver Quaresma um tempo que as missas vão enchendo. E tem fora os católicos de Quaresma, tem uns pior ainda. Aí são católicos ainda, que eles só vêm na quarta de cinza, passou já a testa. Aí eles voltam na celebração da paixão do Senhor, eles nem vêm no trido. Aí depois só vai voltar de novo na véspera de Natal. Não dá para entender. Tem um povo que eu só vejo nessa época. Eu aproveito para cumprimentar, porque depois vai que leva, né? Você não vai ver, na verdade. Falar oi agora, porque eu não vou enxergar mais, na verdade. É um tempo muito grande.
é muito pouco, gente. Não pela participação meramente religiosa, mas pelo sentido das coisas. Sabe o povo que fala, eu não entendo porque tem que vir na missa. Não é que você não entende, você não entendeu nada. Mas vá atrás, vai entender o que Deus está se pedindo. Começa a reorganizar a sua vida, a sua história. Vê como as coisas mudam, gente. Começa um pouco do nosso mundo. Quer fazer uma experiência? Um dia, vai visitar um hospital, gente. Sabe? Vai visitar um lugar de idoso. Vai ver gente que sofre mesmo. Pega um dia, vai no hospital do câncer, que a gente às vezes vai dar um som no povo lá. Vai ver como que funciona a vida. Pega um dia em lugar simples mesmo. Você vai ver que você é trilionário. Vai passar num lugar que você vê aquele monte de criança, novinha, carequinha assim, ó. Vai ver a situação. A gente precisa desse choque de realidade, gente, sabe? Para mudar. Tem que ter transformação. Não estou falando isso para te sensibilizar, mas para a gente entender, gente, que o mundo não é só os meus resultadinhos ali, não. O mundo não é só minha organização de vida, não. A vida, o evangelho tem muita coisa para a gente fazer, amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Peço ao Senhor a graça de viver essa transformação de maneira concreta em sua vida e em sua história, a fim de que Deus, de fato, realize em sua vida o que tem que ser realizado. Se pergunte mesmo aquilo que você tem feito e realizado. Você que durante essa quaresma de São Miguel se privou de algo, de algum alimento, vê quanto que foi isso, faz alguma obra social, consagra. Talvez se for na vida de uma pessoa pobre que você sabe que está precisando de uma necessidade de alguma situação. Transforma isso, faz a experiência. Tem coisas que nós só vamos experimentar de Deus se nós fazermos, gente. O padre dizia, ajuda a confissão, faça uma boa confissão. Começa a reorientar, reorganizar a sua vida. Sua vida está bagunçada porque não tem norte. Seu mundo está bagunçado porque ele não tem norte. Sua vida financeira está bagunçada porque ela não tem norte, não tem referência. Peça para Deus, mesmo que te dou muitas vezes, a soberba está muito grande, a avareza está muito grande. Mas fala com Deus, Senhor, tem essa dificuldade, me ilumina, me concede a graça. Mas toma atitude, faz alguma coisa, se movimenta. A apatia é o pior sentimento que tem, porque a gente não se movimenta, não fala o que tem que ser feito. Vença isso hoje. Talvez a apatia que você tem que vencer é da sua própria tristeza, a falta de vontade, do seu desânimo, da vontade de desistir de tudo, de parar de tudo. Levanta, se você, mesmo que você esteja doente, faça o que dá, mas faça alguma coisa hoje. Amém? Sentados mesmos.